Olá, bom dia. Hoje, 1º de fevereiro de 2023, são 6h07 da manhã de uma quarta-feira. E vamos lá. E sobre o que nós vamos falar? Sobre a possibilidade. Sobre a boa possibilidade da gente se encontrar. E qual seria o lugar que eu escolheria? Puxa vida. Ficando eu a imaginar na possibilidade desse encontro se dar, eu com Deus fui falar. Sim, eu não tinha por que esse assunto não levar a parte que realmente é presença viva no lugar, que chega antes mesmo de eu pensar em chegar. É tipo ditado popular. Olha, quando você pensa em trazer o fubá, eu já coloquei até o cuscuz no altar para você se alimentar. Assim Deus me disse assim, ó Maria de Cássia, quando sua vizinha lhe perguntou, Cássia, eu vou fazer um bolo para vocês. Vocês querem de milho ou querem de chocolate? Qual é o dia que eu devo fazer o bolo? Você quer o bolo hoje ou quer outro dia? Eu fiquei a olhar, santo Deus, uma pessoa disposta a me dar um bolo, ainda me perguntar qual era a minha preferência, a preferência do dia, o que falar. O que falar com alguém com tão disponibilidade em lhe agradar. Assim, se uma pessoa vier a me falar, Cássia, eu preciso contigo falar. Qual é a disponibilidade e o lugar? Poxa vida, a pessoa precisa comigo estar. E se é ela que estar a precisar, certamente ela vai encontrar o melhor meio disso se dar, porque assim eu estou a falar, porque foi realmente assim que Deus esteve sempre a me tratar. Cássia, todas as vezes que você quis comigo estar, o que você esteve a realizar? Santo Deus, todas as vezes eu fui pegar um caminho seguro para assim se dar, mas considerando o lugar que eu estou a morar, pensei que nenhum caminho seria seguro ao ponto de ninguém não me enxergar. Por isso, eu sempre estive a acreditar que a segurança é aquela que o Senhor pode me dar. Porque se eu saio daqui para ir ali, eu tenho que confiar que o Senhor chegou antes de mim e que o caminho vai estar seguro para mim, independente de tudo mais que se passar. Deus então me disse, já que assim você esteve a pensar, é bom você não opinar. Qualquer lugar, levando em consideração tudo aquilo que você já esteve a falar,
será um bom lugar. Desde que não tire você do ambiente que você costuma estar, desse perímetro que você costuma habitar, que você aprendeu a estar. Porque a verdadeira segurança é a gente saber que a gente vai estar no lugar onde a família vai poder levar e buscar se assim você desejar. Sem ter que ficar na dependência de outros. Deus tinha razão. Não dá para ficar assim, com tanta apelação. Coisa simples de montão, coisa simples. Assim eu não fico o tempo todo preparando o caixão. Essa também é uma questão que Deus levou em consideração. Olha, todas as vezes que a gente sai para estar em algum lugar, a gente deve considerar todas as coisas que a gente vai encontrar. Nem sempre são coisas boas de se olhar. Às vezes tem gente ali a esperar, convidando você para ajudar. No caixão que ele vai pegar. E por que assim costuma se dar? Porque assim costuma se dar. Porque de tanto caminhar, compreendi que por mais que eu escolha lugares diferentes, a possibilidade de alguém ali estar. E Deus sempre esteve a me falar, considere sempre quem fez questão de lhe esperar no caminho que você vai passar. Eu sempre costumo me lembrar, sim, de Vocinha, sim, de todas as vezes que ela estava lá tricotando, quer dizer, crochetando. Olha, a agulha sabia entrar, sabia sair, mas sempre a carregar a linha. Tirando e botando linha, para tudo aquilo ali se formar. Olha a beleza daquilo que Deus esteve a me falar. Se quiser ser agulha no lugar, você sabe que muito mais linha você vai encontrar e não vai poder desconsiderar ninguém que vier com um fiozinho de linha prestes a cortar. E sabe da sua capacidade de amarrar para a linha não sair a prejudicar nem a própria linha, nem o próximo pano que está a desgastar. Então não tem assim lugar adequado para eu colocar. Dentro das circunstâncias que Deus esteve a me falar, um lugar razoável, sem ter que de fato passar por. Olha, eu fiquei a pensar, sim, na condição de você sair de casa.
para com alguém estar. Eu disse para Deus, olha, Senhor, eu poderia receber qualquer pessoa no meu lar. Mas o Senhor sempre me diz que um lar não é um lugar adequado para de certos assuntos tratar. Que um lar deve preservar a sua essência familiar. Que um lar é algo assim tão complicado, da gente mesmo formar, enquanto agulha, enquanto linha, enquanto pano para se costurar. Que o bom mesmo é a gente não deixar nenhum assunto misturar. Assim a gente vai saber de fato atravessar a porta fechar. E saber que tem um mundo inteiro, onde você possa estar, independente do lar. A questão é o que é a questão? A questão é a gente ter que falar antes mesmo da coisa se dar. A questão da segurança. Deus esteve a me perguntar assim, é seguro você depositar uma semente no altar antes de você se elevar, dando para Deus a certeza de que a semente vai estar lá, com toda a segurança que a semente vai precisar, para a semente ali, vamos dizer assim, germinar. Fiquei de fato pensando num episódio que aqui a TV esteve a falar dos roubos que estavam a se passar ali nos ofertórios que a igreja costumava. Isso vai lá. Se quem ofertou esteve a falar para Deus, olha, Senhor, eu não tenho muito mais para me dar, para lhe dar, mas eu vou colocar R$2 para lhe ajudar. Certamente, o ladrão esteve a roubar de Deus. E não da igreja do lugar. Porque para ele roubar da igreja, a pessoa teria que falar, sim, olha, Senhor, eu estou depositando R$10 para a igreja. Não tenho muito para dar, mas a igreja vai saber multiplicar. Ela deu para a igreja. O ladrão vai estar roubando da igreja. Um terceiro vai chegar e simplesmente no automático vai depositar. Não deu nem para Deus, nem deu para a igreja. Simplesmente colocou lá, acreditando ele que o depósito pertence àquele que é o dono do lugar. Se ele tem o entendimento de que o dono do lugar
a igreja, a figura do pároco, com toda certeza o ladrão vai estar roubando da igreja. Mas se ele tiver a convicção de que ali pertence ao Senhor, e o Senhor vai saber, de fato, o pároco direcionar para o dinheiro, assim, o pároco aplicar nas necessidades do altar, o ladrão vai estar roubando dos dois. Então, se a gente tem disposição para com o outro estar, nada melhor do que a gente ter a coragem de apresentar aquilo que com toda certeza, pode marcar o caminho que nós tanto estamos a desejar. Não tem como a gente, um guarda-chuva pegar, para de fato a gente usar, sem o tempo anunciar chuva no lugar. Não é do nosso costume trocar a utilidade, sim, fazer do guarda-chuva guarda-sol, por mais que tenha sol nesse lugar. A gente não vê gente caminhando com guarda-chuva para o sol não lhe incomodar. Portanto, a gente precisa se dar uma oportunidade. Trazer pelo menos o fio da verdade. Para que a gente não torne algo, vamos dizer até simples, numa calamidade, nos tirando todas as oportunidades. Porque se eu saio da minha casa para caminhar, olha aqui, olha acolá, vejo o sol a despontar. Não há sinal de chuva em nenhum lugar. Se o guarda-chuva eu pegar, alguém logo vai falar: para que vai carregar guarda-chuva? Se eu não tenho o costume de carregar guarda-chuva, se não tem mesmo motivo disso se dar, será que eu vou aprontar? A questão é se eu tiver costume de aprontar. Esse pensamento, com toda certeza, a pessoa logo vai alcançar. Estar a aprontar. Saindo com guarda-chuva, nem tem sinal de chuva no lugar, com certeza estão a aprontar. É alerta. É alerta para muitos ali desconfiarem de que há alguma coisa que não estão a gostar. É por isso que ali, diante de Deus, levando em consideração aquilo que a Escritura esteve a falar, raio e trovão, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, e com a proporção de espantar,
Uns terão que falar do raio, outros do trovão, sem contar aqueles que vão saber falar da junção. E com toda certeza vão alcançar uma boa redação. A gente esteve a se acostumar a nada realizar. Muita coisa esteve, de fato, a se passar. É como diz o ditado, muita água passou por debaixo dessa ponte, mas a ponte continua lá. Gente circulando para lá e para cá, sem se preocupar com a água, porque sabe que a água não vai derrubar a ponte costumeira do lugar. Mas imagine se eu for capaz de Sansão me lembrar. E daquele momento único em que Sansão pediu para alguém lhe colocar na estrutura que estava a sustentar o templo, para cada um ali estar desfrutando do lugar. Sansão não pediu para colocar ele num lugar cômodo, onde o templo iria cair apenas para um lado, pender para cá, e até a própria vida salvar. Sansão pediu para colocar no lugar onde de fato todos iriam pagar por ali estar. Na coluna de sustentação. Então, antes da apresentação de Sansão, para todo mundo ali agradar, ele serenamente me coloque na coluna de sustentação. O seu pensamento ele esteve a elevar e pediu para Deus o direito dele se vingar pelos olhos que estiveram a arrancar, deixando o seu próprio corpo no lugar para a família enterrar. Olha só a beleza daquilo que Deus é capaz de nos dar. Sabedoria e sabedoria. Se eu quero de fato me olhar, eu não posso pegar um caquinho de espelho aqui, outro caquinho acolá. Se eu quero mesmo me enxergar, eu vou procurar o espelho capaz de me mostrar toda a estrutura que eu estou a carregar e saber exatamente o ponto-chave para a estrutura eu alimentar. Assim eu vou poder caminhar. Porque pode vir flecha daqui, flecha da acolá. Mas se eu tenho conhecimento daquilo que eu estou a carregar como ponto-chave, nenhuma flecha vai ser capaz de me derrubar. Podem até tentar. Por isso, o simples fato da gente conversar não significa absolutamente nada. Nada.
se eu entrar numa biblioteca para um livro, eu pegar e apenas folhear uma página aqui, uma página acolá, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque se alguém vier a me perguntar sobre o livro que eu estava a olhar, algo de cunho assim bem particular, certamente eu não vou saber salientar. Porque não é folheando o livro que a gente vai encontrar a coluna que o tempo todo esteve a sustentar não só o prefácio, como a última página, aquela que fica em branco. Quem sabe para a gente alguma coisa anotar, nos dando o direito até de opinar. Do jeito que a coisa esteve a caminhar, nós temos que ser raio e trovão no lugar. E toda a montanha a gente sacolejar. Derrubando aquele que esteve a se colocar como coluna de sustentação do lugar. Aquele que vai a nossa casa salvar. Como se ele tivesse condições de assim realizar. Não é assim uma coisa tão simples. É verdade. Quando a gente escolhe colocar uma luminária no lugar, o Evangelho nos diz: coloque num lugar onde todos possam enxergar. Não adianta colocar uma luminária num lugar onde a utilidade nós vamos, de fato, não só desgastar, como de algum modo ocultar. Coloque a luminária no seu devido lugar, onde a luminária o tempo todo esteve a se colocar. Assim ela vai poder a própria vida levar, independente do que cada um for realizar. Mas trazer a luminária para um determinado lugar, sem de fato colocar ela para enxergarem, aí a gente corre o risco da gente mesmo se queimar. E o fogo alastrar, nos tirando até o direito das cicatrizes a gente carregar. Porque com toda certeza a nossa pele vão arrancar. Então, há possibilidades a gente, de fato, mãos, usar e um caminho se formar, sim. Mas é sem titubear. Tirando daqui e colocando lá. Antes da gente querer costurar conversa particular, para de nós ninguém desconfiar.
como nós costumamos realizar. Ninguém vai poder falar que houve um acordo prévio. Ninguém. Então, se eu marco data e lugar e alguém vem me buscar e a apresentação vai se dar diante de todos que vão poder encarar com o mesmo olhar. Com o mesmo olhar. Considerando raio e trovão. Assim a gente vai poder desviar a atenção. A gente vai poder, de fato, encarar, levantar, sabe? Questão aqui, questão acolá, questão aqui, questão acolá, enquanto outros vão para o cativeiro, liberar, ou libertar, ou soltar, desprender, tirar do lugar. Muitos costumam usar o ditado: matar o coelho com uma cajadada só. É um tanto quanto cruel, né, a gente imaginar isso. Mas quando vira ditado popular, a gente não imagina um coelho sendo esbagaçado com um cajado. Mas se a gente quer mesmo sair sustentado, a gente tem que de fato preparar um único laço para o boi ser derrubado. Assim nós vamos poder de fato apresentar a cabeça e o rabo. É esse o recado. Se a gente quiser ser sustentado, devemos preparar um único laço para apresentar a cabeça e o rabo, sem ter encontro marcado. Antes do laço ser formado. Para ninguém ser prejudicado. Ninguém ser prejudicado. Assim nós vamos dar um grande salto. Vamos ficar assim, de olhos arregalados, sem saber como lidar com ambos os fatos. Não seremos de fato esmagados. Por isso Deus me pediu para dar esse recado, um tanto quanto inusitado, mas deixando claro, nós podemos fazer o laço para apresentar a cabeça e o rabo, sem previamente encontro marcado. Assim, o grão será plantado no momento exato. Porque Deus será avisado e com toda certeza o pároco será respeitado e considerado. Olha só o encontro marcado.
perfeito para ambos os lados. Eu deveria dizer obrigada, obrigada e obrigada. Mas considerando de fato o fardo, eu posso falar obrigado, obrigado e obrigado enquanto fardo. Há muito tempo guardado. Pensemos e colhemos os resultados. Encontro prévio não é o mais adequado. Esse é o recado. Bom dia para ambos.